Nas terras áridas de Canaã, onde os ventos sussurravam segredos de tempos antigos, um grupo de estudiosos da Escritura se reunia sob a sombra de um velho carvalho. Entre eles estava Eliã, um jovem que, tomado por uma sede insaciável de conhecimento, ansiava por desvendar os mistérios ocultos nas páginas do Livro dos Gigantes, um texto considerado proibido. Enquanto os outros discutiam passagens familiares como Gênesis 6:4, havia gigantes na terra naqueles dias. Eliã sentia o peso da curiosidade em seu peito, como se uma força invisível o puxasse em direção à verdade. Os rostos de seus companheiros refletiam tanto medo quanto fascínio, pois sabiam que o que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O estado emocional de Eliã oscilava entre a excitação e o receio. Ele estava prestes a cruzar uma linha que muitos hesitavam em tocar. O que estava em jogo não era apenas o conhecimento, mas a própria essência da fé e da história do povo de Deus. Com cada palavra trocada, a expectativa no ar se tornava palpável, como se o próprio céu aguardasse a revelação de um mistério que poderia abalar as fundações do entendimento humano. A jornada estava prestes a começar, e Eliã sentia que, ao abrir aquele livro, ele não apenas desvendaria o passado, mas também enfrentaria os ecos de um futuro incerto. Eliã observava os rostos de seus companheiros, cada um refletindo um aspecto diferente da luta interna que enfrentavam. Por que tememos tanto o que não conhecemos? Ele perguntou, sua voz carregada de um impulso quase desesperado. Está escrito em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas e se o conhecimento que buscamos nos conduzir ao temor de algo maior? Miriam, uma das mais velhas do grupo, franziu a testa. Você fala como se fossem apenas palavras, Eliã. Há um motivo para que o livro dos gigantes esteja escondido. O que aconteceu com aqueles que ousaram desvendá-lo antes de nós? Está em Eclesiastes 12:14 que Deus há de trazer a juízo tudo o que está escondido. Os outros estudavam Miriam, e Eliã sentiu o peso de suas palavras. Mas e se o juízo não for sobre nós, mas sobre as verdades que não queremos encarar? Ele rebateu, seu olhar fixo na sombra do carvalho que parecia proteger seus segredos. Como podemos crescer em nossa fé se não enfrentamos o que está além do que nos foi ensinado? A conversa se tornava cada vez mais intensa. Daniel, um jovem de cabelos escuros, balançou a cabeça. Não podemos ignorar a advertência de Deuteronômio 18:10-12. A prática de necromancia e feitiçaria foi condenada, o que nos faz pensar que a busca por esses textos proibidos não nos levará a um caminho igualmente perigoso. Eliã sentia-se dividido. Mas o que estamos fazendo aqui, se não é buscar a verdade? O próprio Salmo 119:105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não podemos permitir que o medo nos impeça de continuar a busca. Enquanto as tensões aumentavam, Eliã se retirou para longe do grupo, suas emoções uma tempestade interna. Ele se sentou em uma pedra, os olhos fixos no horizonte. Como poderia explicar que seu desejo por conhecimento não era apenas uma curiosidade superficial, mas uma necessidade espiritual? Estou tão perto, mas tão distante, pensou. Se eu não for eu mesmo, quem o será? O que realmente está em jogo quando se busca a verdade? A fé ou a própria essência da humanidade? O grupo, agora dividido entre a cautela e a ousadia, começava a perceber que a busca pelo livro dos gigantes não era apenas uma exploração do passado, mas uma jornada para enfrentar as próprias crenças que sustentavam suas vidas. As dificuldades não eram apenas intelectuais, eram desafios de fé, de identidade e de destino, que poderiam moldar o futuro de sua comunidade. Eliã respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e escutada pela sombra do carvalho. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, pesadas como pedras. A prática de necromancia e feitiçaria foi condenada, ele havia dito. Mas o que se escondia debaixo da superfície dessas advertências? E se o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, for um convite para explorar? Eliã pensou consigo mesmo, desafiando suas próprias crenças. Enquanto o grupo permanecia em um impasse, a tensão começou a se manifestar em pequenas faíscas. Miriam, que sempre fora a voz da razão,
Agora parecia uma muralha impenetrável. Estamos brincando com fogo, ela disse, seus olhos fixos em Elian. A curiosidade pode nos levar a um abismo. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A cada palavra, Elian sentia o peso de suas responsabilidades crescer. Ele olhou para os rostos de seus amigos, cada um refletindo um aspecto de sua própria luta interna. Mas e se o abismo é onde encontramos a verdadeira luz? Ele questionou, sua voz tremendo. Em Mateus 7:7 é dito: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. E se a busca for a única maneira de realmente entender nossa fé? Daniel, impaciente, interrompeu. Você fala como se estivéssemos apenas diante de um livro, Elian. Estamos diante de forças que não compreendemos. E se o que encontrarmos for mais do que podemos suportar? Em Tiago 1:5, é dito que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus. Mas e se ele nos recusar essa sabedoria, por estarmos procurando no lugar errado? Elian sentiu uma onda de frustração. Mas estou cansado de viver no medo. O que é a fé senão um ato de coragem? Em Hebreus 11:1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu prefiro arriscar e buscar o que pode me libertar do desconhecido. Enquanto a discussão se intensificava, Elian percebeu que as palavras que proferia não eram apenas um chamado à ação, mas uma reflexão de sua própria luta interna. Ele estava em um cruzamento, e suas decisões não afetariam apenas a ele, mas todo o grupo. O peso de sua escolha começava a se manifestar. E Elian sabia que a jornada que se aproximava não seria apenas uma busca pelo livro dos gigantes, mas uma prova de fé que poderia redefinir seu lugar no mundo. A sombra do carvalho parecia mais escura, como se estivesse ciente de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Elian respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que se agolpavam dentro de si. Ele se sentia dividido, um campo de batalha onde a razão e a fé se encontravam. E se a busca for a única maneira de realmente entender nossa fé? Sua mente repetia, enquanto a voz de Miriam ressoava em seus ouvidos. A lembrança da advertência de Provérbios 4:23 o assaltava. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas como poderia guardar seu coração se ele estava sendo puxado em direções opostas? Enquanto olhava para o chão coberto de folhas sob a sombra do carvalho, Elian percebeu que suas decisões não afetariam apenas a ele. A tensão no grupo era palpável, e ele podia sentir o olhar de Daniel, pesado de desapontamento. Daniel sempre fora o pragmático, o que se agarrava à segurança das escrituras, enquanto Elian ansiava por respostas que iam além da superfície. E se o que encontrarmos for mais do que podemos suportar? A pergunta de Daniel ecoou, e Elian se questionou se suas buscas estavam realmente alinhadas com a vontade de Deus. A pressão aumentava, cada palavra trocada entre eles como uma faísca que poderia incendiar a situação. Ele lembrava de Tiago 1:5, que falava sobre pedir sabedoria a Deus. Mas e se ele nos recusar essa sabedoria por estarmos procurando no lugar errado? A dúvida de Daniel penetrava em seu coração, instigando novas inseguranças. Elian se viu em um dilema. Deveria seguir seu coração ou os avisos de seus amigos? A fé é a certeza das coisas que se esperam, ele pensou. Mas a certeza que ele buscava agora parecia tão distante. O grupo, uma vez unido, agora se tornava um mosaico de incertezas. Miriam, com seu olhar firme, parecia cada vez mais distante, como se estivesse se preparando para se afastar. Elian sabia que, se decidisse prosseguir com a busca, poderia perdê-la de vez. O peso de suas escolhas se tornava quase insuportável, e ele se perguntava se estava preparado para arcar com as consequências. O que é a fé senão um ato de coragem? Ele sussurrou para si mesmo, enquanto uma nova determinação começava a surgir em meio à confusão. No fundo, Elian sabia que a verdadeira batalha não se tratava apenas de encontrar o livro dos gigantes, mas de descobrir quem ele realmente era diante de Deus e de seus amigos. O carvalho, testemunha silenciosa das suas angústias,
Parecia sussurrar que a jornada estava apenas começando e que o caminho por vir seria repleto de desafios que não poderiam ser ignorados. O abismo que ele temia poderia muito bem ser a porta que levaria à verdadeira luz. Elian sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. Ele olhou para seus amigos, seus rostos refletindo uma mistura de expectativa e medo. O peso da decisão que estava prestes a tomar parecia esmagador. Se eu não fizer isso agora, talvez nunca tenha coragem novamente, pensou, sentindo a urgência crescer dentro de si. Eu vou em busca do livro dos gigantes, declarou, a voz firme, mas o coração pulsando descompassado. Se a fé é o que nos une, então devemos buscá-la juntos, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. As palavras ecoaram em seu interior, e ele se sentiu como se estivesse atravessando uma ponte sobre um abismo. Daniel fechou os olhos, como se estivesse tentando processar a decisão. Elian, você sabe o que isso pode significar. Não podemos brincar com a nossa fé. Cuidado com o que ouve. À medida que usares, também te medirão. Ele citou, seus olhos fixos em Elian, como se esperasse uma resposta que pudesse mudar tudo. A lembrança de Lucas 8:18 pairava no ar. Um aviso sobre a responsabilidade que vem com a busca pela verdade. Eu sei, mas também sei que se não buscarmos respostas, estaremos perdendo a oportunidade de entender melhor o que Deus tem para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Elian, sentindo uma onda de coragem ao pronunciar as palavras de João 8:32. Ele olhou para Miriam, esperando encontrar apoio em seu olhar. Miriam, por outro lado, parecia hesitante, seu semblante carregado de preocupação. E se a verdade for mais dolorosa do que podemos suportar? Ela questionou, a vulnerabilidade em sua voz cortando Elian como uma faca. Ele queria confortá-la, mas sabia que a resposta a essa pergunta era um território desconhecido. É uma possibilidade, mas é uma jornada que devemos fazer juntos. Elian respondeu, a determinação crescendo dentro dele. Ele sentiu como se estivesse se erguendo, não apenas como um indivíduo, mas como um líder, abraçando a responsabilidade que vinha com essa busca. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir em frente apesar dela. Com isso, Elian deu um passo à frente, sentindo o apoio de seus amigos, mesmo nas incertezas que o cercavam. O carvalho, testemunha silenciosa de suas lutas, parecia vibrar com a energia da decisão. A tensão no grupo começou a se dissipar, e embora os medos ainda estivessem presentes, Elian percebeu que a verdadeira força vinha da união de suas vozes. Vamos juntos, ele disse, a determinação agora refletida nos olhos de todos. O grupo, uma vez dividido, começou a se unir, cada um enfrentando suas próprias batalhas internas, mas decididos a avançar juntos na busca pela verdade. O que estava por vir era incerto, mas Elian sabia que, independentemente do que encontrassem, a jornada seria um passo importante para o crescimento de cada um deles. Elian sentiu uma onda de alívio e responsabilidade ao perceber que seus amigos estavam dispostos a acompanhá-lo. As palavras que antes pareciam meras promessas, agora se tornavam o alicerce de sua jornada. Ele se lembrou de Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Era essa afiação mútua que tornaria a busca pelo livro dos gigantes mais do que uma simples missão. Seria uma oportunidade de crescimento coletivo. Daniel, embora ainda cauteloso, respirou fundo. Se estamos juntos, talvez possamos enfrentar qualquer coisa, murmurou, sua voz agora mais segura. A dúvida que o consumia começou a se dissipar, substituída por uma esperança tênue. Ele se lembrou de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquela passagem ressoava em seu interior, lembrando-o de que a força poderia vir de sua fé e da união do grupo. Miriam, agora segurando a mão de Elian, sentiu um calor reconfortante. A verdade pode ser dolorosa, mas também pode trazer cura, refletiu, sua voz mais firme. A palavra de Deus, que antes a deixava temerosa, agora parecia uma luz em meio à escuridão, e ela se lembrou de Salmos 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa nova perspectiva a ajudava a aceitar a jornada que estavam prestes a iniciar. Enquanto Eliã observava seus amigos, uma sensação de gratidão o envolveu. Estamos prontos para enfrentar o que vier, pensou, sentindo-se mais confiante em sua liderança. Ele percebeu que a verdadeira força não vinha apenas de sua decisão, mas da disposição de cada um em se apoiar mutuamente. O peso da responsabilidade se tornava mais leve, e ele sabia que, independentemente das verdades que encontrassem, o amor e a fé que compartilhavam seriam os pilares que sustentariam a todos. A jornada estava apenas começando, mas a transformação já era palpável. Eliã e seus amigos finalmente chegaram ao local onde o livro dos gigantes estava escondido. Após enfrentarem desafios e revelações dolorosas, cada um deles saiu transformado. Daniel, que antes hesitava, agora falava com confiança, reconhecendo que a verdadeira força vem da fé e da união. Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Refletiu, absorvendo a profundidade dessa verdade. Miriam, por sua vez, olhou para Eliã e disse: Passamos por momentos difíceis, mas juntos encontramos a luz. Ela sabia que a jornada não tinha sido apenas sobre encontrar um livro, mas sobre descobrir a força que cada um carregava dentro de si, assim como ensina Romanos 12:4-5. Porque assim como em um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Eliã, em um momento de introspecção, percebeu que a verdadeira mensagem da jornada era sobre amor e apoio mútuo. Sei que posso enfrentar qualquer desafio porque não estou sozinho, pensou recordando Mateus 18:20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. A presença de Deus se manifestou de forma vívida em sua união. O narrador observa que, ao final da jornada, os amigos não apenas encontraram o livro dos gigantes, mas também descobriram o poder da fé e da amizade. A moral da história é clara. Em momentos de escuridão, a luz da união e do amor divino é o que realmente nos guia. Eliã e seus amigos aprenderam que o verdadeiro tesouro reside nas relações que cultivamos e na força que encontramos juntos. A justiça divina se manifestou não apenas na conquista do conhecimento, mas na transformação do coração de cada um deles, marcando o início de uma nova caminhada, mais forte e mais unida. Eliã se sentou em um tronco caído, sentindo o peso da jornada que acabara de enfrentar. Enquanto seus amigos conversavam animadamente sobre os desafios que superaram, ele refletiu sobre as lições que cada experiência lhe ensinou. A fé, a obediência e o relacionamento com Deus não eram apenas conceitos abstratos, mas verdades vividas em cada passo daquela aventura. O que começou como uma busca pelo livro dos gigantes se transformou em uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Aprendi que a fé é um combustível poderoso, Eliã disse a seus amigos, que agora se reuniam ao seu redor. Quando enfrentamos dificuldades, é a nossa fé que nos sustenta. Lembro-me de Hebreus 11:1, que nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele percebeu que, sem a fé, teriam sucumbido às dúvidas e medos. A presença de Deus os guiou em cada desafio, fortalecendo-os e unindo-os como um só corpo. Miriam, ouvindo Eliã, sorriu e acrescentou: E a obediência é a chave para experimentar as promessas de Deus. Quando seguimos seu caminho, mesmo quando não conseguimos ver o final, ele sempre nos leva a um lugar melhor. Como diz em Salmos 119:105, A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Cada um deles havia aprendido a confiar na luz da palavra de Deus, permitindo que essa luz iluminasse seus passos, mesmo nas horas mais sombrias. Daniel, que antes hesitava em expressar sua fé, agora falava com convicção. A união foi essencial para tudo isso. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Lembro-me de Eclesiastes 4:9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. Nós caímos, mas juntos conseguimos nos levantar. A jornada os ensinou que a verdadeira força não vem apenas de dentro, mas é potencializada pelo apoio mútuo. Neste momento, Elian olhou para seus amigos e percebeu que, além da vitória sobre os desafios, a verdadeira conquista estava nas relações que haviam construído. Através das nossas lutas, aprendemos a amar e a apoiar uns aos outros. Refletiu. Como está escrito em 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é perfeito em nós. O amor é o que nos conecta a Deus e uns aos outros. O narrador observa que a jornada de Elian e seus amigos se tornou um testemunho de fé e perseverança. Eles não apenas encontraram um livro, mas descobriram um tesouro muito mais valioso: a força que vem da fé, a importância da união e o poder do amor. A moral da história é clara. A verdadeira transformação acontece quando nos unimos em torno de um propósito maior, e é na adversidade que somos moldados e fortalecidos. A reflexão final de Elian encapsula a essência dessa jornada. Eu aprendi que, mesmo quando o caminho é difícil, a fé é um farol que nos guia. A obediência a Deus nos abre portas que jamais imaginaríamos. E o amor que cultivamos nos dá a força necessária para superar qualquer obstáculo. Que possamos sempre lembrar que, onde quer que a vida nos leve, não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele se manifesta em nossas relações. O narrador conclui, trazendo à luz a lição prática que essa história nos ensina. Em meio às dificuldades da vida, devemos buscar a companhia dos nossos irmãos e irmãs, fortalecer nossas relações e confiar em Deus. A verdadeira riqueza está nas conexões que formamos e na fé que compartilhamos. Aprender a amar e a unir-se em torno de um propósito divino é o que realmente nos transforma e nos prepara para os desafios que ainda virão. Que cada um de nós possa aplicar essas lições em nosso cotidiano, sendo luz na vida dos outros e permitindo que a união e o amor de Deus se manifestem em nossas ações diárias.